Olá pessoal, eu sou o professor Estevão Pastore Garbim e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a definição, o que vem a ser uma escola do pensamento geográfico. Como vocês viram ao longo do curso de vocês, a história da geografia ela é marcada por várias concepções que nós temos sobre o espaço geográfico, o território, a paisagem. E no século XIX nós temos alguns fenômenos que vão demarcar a sistematização da nossa ciência. Esses fenômenos que tiveram início na Alemanha e que depois vão se espalhar pelos países europeus, americanos e asiáticos. Então esse período do final do século XIX, aproximadamente do ano de 1890 até o ano de 1950, nós vamos ter a construção de geografias, da geografia universitária, da geografia como uma ciência autônoma, que vai acontecer na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha e em Portugal, mas em contextos muito diferentes. Então nós dizemos que nesse período nós tínhamos escolas nacionais de pensamento geográfico. E o que eram essas escolas? Eram formas de se pensar a geografia dentro de um contexto de um país específico. Então a escola de pensamento geográfico alemã, ela foi construída dentro de um contexto diferente da francesa. Um aspecto muito comum e que a gente costuma ressaltar quando falamos das escolas de pensamento geográfico é dos principais nomes que existem em cada escola. Então a nossa ideia é de que na Alemanha o chefe da escola era o Ratzel e que ele desenvolveu uma série de princípios que deveriam ser seguidos pelos seus alunos, seus seguidores. Da mesma forma, a gente considera que na França o principal nome é o Paul Vidal de Lablache, em que os outros geógrafos franceses deveriam seguir as tendências que eram impostas por ele. Mas isso não é verdade. Essa ideia de que uma escola tem uma forma somente de pensar a geografia é uma ideia muito equivocada, muito generalizada. Se a gente olhar na história da Alemanha, por exemplo, na contribuição do Ratzel, ele não teve a pretensão de criar uma geografia que fosse seguida por todos. Ele não criou discípulos a serem seguidos na Alemanha que deram continuidade às suas ideias. Ele simplesmente desenvolveu a sua forma de pensamento geográfico e que ficou muito caracterizada na Espanha e que trouxe várias transformações na forma de se pensar os territórios. Um outro equívoco muito comum é de que a escola francesa de geografia ela foi criada para combater a escola alemã de pensamento geográfico, que também não é verdade. Essa ideia de que a escola francesa tinha uma visão competitiva com a alemã foi criada por um historiador francês chamado Lucien Febvre, que publicou em 1922 um livro que denominava a escola alemã de determinista e a escola francesa de possibilista. E ela, na verdade, criava uma caricatura daquilo que o Ratzel pregava. O Ratzel ele não era um determinista cego, que dizia que a natureza determinava a história dos povos. Ele considerava, sim, que os povos tinham uma certa liberdade e autonomia em relação à natureza. Mas o que o Lucien Febvre ele queria estabelecer com essa visão era a superioridade da ciência geográfica francesa e associar a geografia ao estudo do solo, mais ligado à natureza, enquanto a história seria uma área das ciências humanas que tratariam da história dos povos, da evolução desse aspecto mais humanizado. Então, quando nós pensamos em escolas de pensamento geográfico, a gente tem sim algumas características, alguns autores que se sobressaem nos diferentes países. Só que nós não podemos imaginar de que exista apenas um pensador que criou uma leva de outros discípulos e que colocava na cabeça deles aquilo que deveria ser seguido na produção do conhecimento geográfico. Beleza, gente? Até mais.